Olá pessoal, vamos iniciar mais uma vídeo resolução falando aí sobre impulso e quantidade de movimento. Essa questão aqui é do ano de 2010. Se você for procurar no caderno de questões, ela é a questão 43, como estou sinalizando aqui. Vamos então à leitura do enunciado para a gente compreender essa resolução, que diz o seguinte aqui, um estudante em férias decide fazer um passeio de canoa no lago tranquilo. Durante o passeio, decide parar num bar que fica numa plataforma flutuante para tomar um refrigerante. Ao encostar a proa da canoa na plataforma flutuante para sair, percebe um problema. Quando caminha da popa para a proa, a canoa se move em sentido contrário, afastando-se do flutuante, dificultando sua saída. Desprezando o atrito entre a canoa e a água, e supondo que o estudante possui aí 70 kg de massa, ok? Então já vou até escrever aqui, massa do estudante, 70 kg. Tenha caminhado 3 metros da popa para a proa da canoa com 100 kg aí de massa, né? Então nós temos aqui o comprimento aí da canoa, que é de 3 metros, e aí a outra massa aí da canoa, que no caso seria de 100 kg, ok? 100 kg. O afastamento em metros da canoa em relação ao flutuante será de... Bom, pessoal, já escrevi aqui os dados, nós temos aqui as nossas 5 escolhas em metros, né, como foi escrito aqui, que é para a gente determinar em metros. Vamos então aqui ao lado para a gente entender como que a gente vai resolver essa questão. Como você pode perceber, eu já fiz um desenho esquemático aqui, onde aqui seria a minha plataforma flutuante, aqui seria a situação em que esse garoto chegou na canoa, então aqui eu tenho o garoto, chegou aqui na canoa, encostou aqui na plataforma flutuante, né? Então aqui seria a situação antes. Aqui seria no momento em que ele andou, segundo esse comprimento L aqui da nossa canoa, né? Comprimento L aqui, nós vimos que é de 3 metros. 3 metros, eu sinalizei aqui ela. Então, ele andou esse comprimento aqui de 3 metros na canoa, ficou aqui nessa situação, vou até botar ele em vermelho aqui, para ficar bem evidente, ele ficou aqui, né? Então o garoto andou 3 metros aí. Então, nessa situação aqui, quando ele chegou aqui, para ele distanciar daqui, do ponto de chegada aqui da plataforma flutuante, então o barco aqui tem uma velocidade aqui, que eu vou chamar aqui de Vzão. Enquanto o garoto andou aqui segundo uma velocidade aqui, Vzinho, ok? Então aqui seria a situação depois, observe bem, que seria a situação depois. Então, analisando aqui esse problema, a gente observa que o sistema é isolado de forças externas e, portanto, a força de interação homem-barco aí é interna ao conjunto. Assim, pessoal, a gente pode chegar à conclusão que a quantidade de movimento aí permanece constante. Então, dizer que a quantidade de movimento permanece constante quer dizer que eu posso escrever que a quantidade de movimento antes aqui é igual à quantidade de movimento aqui depois. Então, se a gente vier observar aqui, a quantidade de movimento antes seria isso aqui. Seria aí a massa do conjunto, no caso a massa do rapaz, aí do garoto, aí do estudante de férias, mais a massa aí da canoa. E aí aqui nós teríamos uma velocidade aqui inicial nula, né? Ele está em repouso ainda. Ele está nessa situação aqui, o antes, ainda não andou. Okay? Então aqui seria nulo. Então isso quer dizer que aqui, quantidade de movimento antes seria zero. Quantidade de movimento aí, depois, pessoal. Então nessa situação aqui, seria aqui, que eu estou mostrando aqui em vermelho. Então, a gente vai observar o que? Aqui, o garoto aqui no antes, ele percorre esse comprimento L da canoa de 3 metros com referencial ao barco, pessoal. Se a gente pegar como referencial aqui a água, que seria aqui, vou até botar em azul, a água seria essa região aqui, a gente vai observar que com relação ao barco, olha só, o barco aqui percorreu uma distância D, que seria daqui até aqui, uma distância que eu vou chamar aqui de Dzão, ok? Então, pessoal, nós vimos aqui que o barco percorre D com relação aqui à nossa plataforma. E se a gente for observar o garoto em relação ao ponto P, qual que é aqui na água aí desse rio aí, a gente vai observar que ele percorreu aí L menos D, ok? Então seria esse comprimento Lzinho aqui menos
esse D, né? Então, é tudo questão de referencial. Ó. Recapitulando, a gente viu que o garoto percorreu aqui, ó, essa distância aqui, ó, que é 3 metros, com relação ao barco, L igual a 3 metros. Se eu for observar o que o garoto percorreu com relação à água, em relação a esse ponto B, esse ponto P aqui na água, a gente vai ver que ele percorreu L menos D aqui, que é a diferença aí desse D aqui, ó, que é a distância que o barco percorreu em relação aqui à plataforma. Continuando, pessoal, a gente vê ó, que na segunda situação aqui, ó, com relação aqui à quantidade de movimento depois, a gente vai observar o seguinte, ó, que nessa situação aqui, ó, o garoto aqui percorreu o L-D segundo uma velocidade V, que está nesse sentido aqui, eu estou sinalizando novamente, eu já falei isso, enquanto que o barco teve uma velocidade V aqui de recuo nesse sentido aqui. Ó. Então, a quantidade de movimento depois vai ser o quê? Vai ser a massa do estudante multiplicada aí pela velocidade aí V, mais a massa do barco aí da canoa, que é o M, multiplicado pela velocidade aí de recuo aí do barco. Aí, ó, se a velocidade aqui do garoto está no sentido aqui para a direita e eu admitir como positivo isso daqui, isso quer dizer ó, que a velocidade aqui de recuo do barco, que está no sentido aqui para a esquerda, vai ser negativa. Né? Então, eu posso escrever aqui, ó, Mzinho V, aqui fica negativo, né? Mzão, Vzão. Daí, pessoal, posso fazer essa igualdade aqui, ok? Igualar essas duas equações aqui, ó. Quantidade de movimento antes igual a quantidade de movimento depois. Ó. Então, vai ficar da seguinte forma, vai ficar o quê? 0 igual a Mzinho, Vzinho aqui, menos Mzão, Vzão. Ou ainda vai ficar o quê? Mzinho aqui, Vzinho igual a Mzão, Vzão. Então, ó, a gente vai perceber o seguinte, ó, que isso daqui ocorre para o mesmo intervalo de tempo, né? Então, ó, eu posso escrever ó, essa minha velocidade aqui da seguinte forma. Mzinho é o que? Delta S sobre delta T, que é a minha velocidade aí, ó, igual a um delta S aqui, eu vou chamar delta S1, dividido pelo delta T. Ó, aqui tem a massa, o Mzão, engolir aqui ó, o Mzão, a massa da canoa, né? Como eu falei, corre segundo o mesmo intervalo de tempo, então posso cancelar isso daqui. Então, a nossa equação da quantidade de movimento depois, antes igual a depois vai reduzir para isso aqui. Ó, massa Mzinho multiplicado por delta S aqui, igual a Mzão vezes delta S1, que eu chamei aqui. Continuando, pessoal, a gente vai observar que isso aqui se refere aos estudantes, aqui se refere aí a canoa. Então, nós temos aqui Mzinho, delta S aqui, pessoal, vai ser aí o que o garoto percorreu com relação aí ao ponto P aqui na água, né? Então, isso daqui vai ser o que? L menos D. Enquanto que aqui se refere ao barco, nós temos a massa do barco aí, a massa da canoa. E delta S1 aqui que eu chamei se refere aí, ó, à distância que o barco percorreu, que a canoa percorreu com relação ao flutuante. Então, a gente já percebe ó, que a gente quer determinar aí, ó, essa distância D. Né? Então, aqui vai ser o que? Vai ser 70. L menos D aqui ó, é o comprimento do barco. O comprimento do barco aí é 3, né? Então vai multiplicar aqui por 3. Mzão aí a massa da canoa 100, multiplicado aqui por D que eu quero determinar. Então isso aqui vai ser o que, pessoal? Vai ser 70 vezes 3 é 210. 210 dividido por 100, isso aqui vai dar igual a 2,1 metros. Bom, pessoal, então a jogada aqui foi a gente perceber aqui essa jogada aqui dos referenciais, né? Como eu falei para os senhores, o garoto aqui percorreu o comprimento aqui de L com relação ao barco L igual a 3 metros. Se a gente for observar com relação à água, o que o garoto percorreu L menos D. Da mesma forma, se eu for observar o que o barco percorreu, teve aqui a distância que ele recuou com relação ao flutuante foi o D, né? Isso aqui tudo eu sinalizei. E aí a gente substitui na nossa equação aqui da quantidade de movimento antes é igual a quantidade de movimento depois. Também aqui a gente observar que se a velocidade do garoto ali é positiva para um sentido, então a velocidade de recuo do barco vai ser negativa por outro sentido. Ok, pessoal? Nossa alternativa correta aqui, nossa escolha correta vai ser a letra D de dado. Espero que os senhores tenham compreendido essa resolução. É um exercício clássico aí de quantidade de movimento. A gente consegue ver diversos exemplos aí
nos livros parecido com esse, porque então não tem dificuldade para a resolução desse exercício. Espero que vocês tenham compreendido essa resolução e até a próxima.